Nossa conversa de hoje é sobre crianças atípicas. Como que a gente se posiciona, em relação à educação de crianças atípicas? Eu sou Marília Zamoneri, sou advogada, mãe educadora e você está nos Dias de Casa. A gente sabe que, né, existe uma tendência, assim, global de implementar políticas de inclusão. E a gente sabe também que a gente está vivendo um tempo, e que não é de hoje, que a linguagem importa muito. Então, assim, quando você fala de inclusão, quando se fala de inclusão, essa inclusão tem um certo significado particular. Ela quer dizer, basicamente, que toda sociedade deve aceitar e tolerar a diversidade de pessoas, não importa a que custo. E esta política ou esta ideologia, ela ingressou, obviamente, nas escolas, porque, como você sabe, a escola é um instrumento de engenharia social por natureza, não é? Então, quando se fala de inclusão na escola, o que se pretende não é exatamente que o diferente se inclua naquele grupo social. O que se fala é que o grupo social é que passa a ter a responsabilidade de acolher e validar aquele diferente. A gente tem que entrar numa sintonia disso, ok? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em inclusão, a gente está pensando nos acessos dessa pessoa diferente, vamos chamar genericamente aqui do atípico. A gente pensa sempre na dificuldade de acesso do atípico aos meios e às oportunidades que ele tem de se desenvolver. E não é exatamente esta a linguagem que se coloca nas políticas públicas de inclusão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar assim, muito claro, que às vezes quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de uma coisa e a gente está pensando uma coisa, mas o discurso é outro, está querendo dizer outra coisa. Quando então a gente está falando de inclusão na escola, a gente está falando de uma política pública que não tem muito a ver com a educação propriamente dita, vamos dizer, com o aprendizado, tem mais a ver com uma forma do Estado moldar os comportamentos das pessoas. E começa pela escola, por moldar os comportamentos das crianças. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje, né? E a gente tem aí as leis de inclusão e tal. O que está acontecendo hoje? Hoje, dentro de uma sala de aula numerosa, a gente tem lá entre 25 e 35 alunos, mais ou menos, que é uma quantidade excessiva de pessoas reunidas da mesma idade, que, em tese, estão ali reunidas para aprender, para se desenvolver, a fim de que se tornem cidadãos, trabalhadores, né? Ou seja, aquela história. Bons consumidores, bons trabalhadores e obedientes. Na sequência disso, veio pedagogias que estimulam no aluno, no estudante, o espírito crítico sem conhecimento, porque não está havendo mais aquela sequência lógica de não, você primeiro tem que saber do que você está falando, para daí você entender o que você está falando, e depois que você compreendeu o que você está falando, aí você pode elaborar alguma crítica. Esse processo meio que se inverteu nas novas pedagogias, que vêm aí sendo implementadas desde os anos 80. Então, é estimulado um pensamento supostamente crítico no estudante, mas sem esse conhecimento. O conhecimento será construído ao longo, né? O aluno é protagonista do seu próprio conhecimento.
É uma forma de você emburrecer o aluno, na verdade. É essa que é a questão. E isso tem sido feito com muito sucesso, não é? Nós estamos realmente emburrecendo. Já conseguimos chegar a um QI médio aí de 83, muito próximo a um chimpanzé, né? Então, isso está sendo feito com muito sucesso, não é? Nesse contexto, veja, o que está acontecendo dentro de uma sala de aula para que a gente tenha resultados piores ao longo do tempo, ao longo de gerações. A gente está tendo resultados piores do que os resultados de gerações anteriores. A grande parte do responsável por esses resultados, assim, em declínio é precisamente isso, né? Quer dizer, você tem um novo professor também em sala de aula e um novo aluno em sala de aula. Um aluno muito mais autônomo e protagonista do seu aprendizado significa que, e o professor como colocado como um facilitador, um colaborador, não é? Então você dissolve a hierarquia que uma sala com 35 crianças e um adulto exigiria para ter um mínimo de convivência civilizada, você dissolve isso daí e você entra num caos, que é o que hoje a gente vê das salas de aula, né? Quando alunos não conseguem se concentrar para fazer uma prova por conta do barulho na sala de aula, você consegue imaginar que tipo de manicômio que uma sala de aula se tornou, né? Quando a gente noticia brincadeiras perigosíssimas para a integridade física e para a vida de alunos acontecendo dentro de sala de aula, é inevitável você se dar conta de uma realidade que a sala de aula não guarda mais nenhum tipo de ordem civilizatória ali. Então, o que, que a gente tem? A gente tem um professor que passou por uma faculdade de licenciatura ou de pedagogia, não é? Que ele foi treinado para aplicar esse tipo de pedagogia. E, obviamente, aquelas técnicas de manejo de turma, de controle de turma, etc. e tal, elas ficaram em segundo, quinto plano. Hoje, o que, que a gente tem? Um predomínio hegemônico de uma ideologia, então o que se tem conseguido, né, é que o grupo social tenha conduzido muitas vezes por esse professor, ele tenha um tipo hegemônico de pensamento, a diversidade, a diversidade intelectual não é respeitada, né? Quer dizer, a divergência de pensamento ela não é acolhida, a diversidade, a pluralidade do pensamento não é permitido mais dentro da sala de aula, isso a gente vê inúmeros relatos aí, quer dizer, e por que isso? Porque os estudantes não estão lá para pensar, os estudantes não estão na sala de aula, eles não vão para a escola para pensar. O objetivo é outro, que é a obediência. Então, obediência não independência intelectual. Obediência é conformidade. Conformidade com aquilo que o que vem de cima está colocando ali. Neste contexto, ou seja, é neste contexto, nesse cenário desta cela, que os atípicos ingressam. Então, veja, se o professor com crianças típicas já tem uma dificuldade enorme de controle de turma, de respeito, o professor tem sido agredido dentro de sala de aula, os alunos não respeitam mais os professores, os alunos não respeitam os alunos não respeitam os professores, o professor não respeita aluno, o professor não respeita professor. Neste contexto é que entram, então, vêm as leis de inclusão, e colocam crianças atípicas, crianças, adolescentes, jovens atípicos em sala de aula. Então, aquele professor que já não é mais preparado para lidar com alunos atípicos, nesta quantidade de alunos, né? Nós temos aí cerca de 30 alunos, 30, 35 alunos dentro de sala de aula, você já não tem mais você não tem estrutura hierárquica institucional que permita aquele único adulto dentro da sala de aula manter uma certa ordem civilizatória. Não existe mais isso. A instituição não garante mais isso. A instituição escola não garante mais isso. Aquele professor, ele vem todo cheio de ideias pedagógicas e tudo mais, né, de protagonismo do aluno, e que o professor ali
ele não é mais conteudista, ele está ali, ele é um revolucionário, ele tem uma missão revolucionária, transformadora da sociedade, quer dizer, tem muito pouco a ver com conhecimento, conteúdo acadêmico, etc. Né? É nesse contexto de caos que os alunos não conseguem sequer se concentrar para fazer uma prova por conta do barulho dentro da sala de aula, que entram então as crianças e jovens e adolescentes atípicos, que este mesmo professor tem que dar conta. Né? E assim, é, não dá conta, tá? Não dá conta, óbvio que não dá conta. Não existe uma estrutura para esta inclusão que se pretende. Não existe estrutura institucional para essa inclusão. Claro que essas leis de inclusão, elas aumentaram o mercado da educação, o mercado milionário, né? Existem milhões de pessoas que vivem deste mercado da educação, e essas leis, elas incrementam essas pessoas, né? Você tem aí, então, os auxiliares, os professores auxiliares e tudo mais exigidos, que passam a ser exigidos dentro da mesma sala de aula, né? Para tentar ali dar algum tipo de apoio e auxílio para crianças atípicas. Consegue? Não. A realidade é que não consegue. A realidade, minha gente, é que se a sua criança é atípica, ela possivelmente, provavelmente, estará largada na sala de aula. Então, não tenhamos ilusões. Oh, veja, a gente já não pode ter ilusão de que a escola serve para desenvolver as melhores capacidades individuais dos alunos. A gente não pode mais ter esse tipo de ilusão, tá? Não é isso a finalidade da escola. A teleologia da escola não é o desenvolvimento individual. Para então, a partir do desenvolvimento individual, nós termos um progresso coletivo. Não é essa a finalidade da escola. Então, qual é a finalidade de se colocar ainda crianças atípicas nesta sala de aula com 30, 35 alunos e um professor, não é, que já não dá conta desses 35 alunos aí? Né? Quanto mais ele tem capacidade, conhecimento, preparo adequado para atender às necessidades atípicas de crianças atípicas. Não tem. É por isso que, né, vem com a brilhante ideia de colocar mais professores auxiliares dentro dessa sala de aula já conturbada, para dizer o mínimo, para tentar auxiliar esses alunos. Isso quando tem os professores auxiliares. Então, a sua criança é atípica, ela não terá atendimento adequado dentro da escola. E aí a gente tem dois aspectos que eu entendo que são assim bem importantes a gente refletir, especialmente se você for mãe e pai de criança atípica. Qual é a finalidade de uma criança atípica estar convivendo com crianças típicas dentro da sala de aula? A finalidade que a lei coloca é uma propaganda. Na minha concepção, não é possível que os mentores intelectuais desta ideia entendam que é melhor forçar a convivência de crianças atípicas com crianças típicas dentro do ambiente de sala de aula melhora o aprendizado de todos. Ao contrário, ele tende a piorar o aprendizado de todos, porque o professor vai ter que lidar com, eventualmente, uma criança atípica que fica gritando, que fica esperneando, que não consegue ficar parada, ou que tem um retardo mental, ou se ele for atender essa criança atípica, ele deixa de atender as outras, as demais crianças, não é? Então, a pretensão desse tipo de política pública é que quem aprenda com quem? Qual é a pretensão disso daí? Qual é o discurso que se vende? Não é? Vamos colocar os nossos óculos de glitter e esse mundo cor-de-rosa que todos nós vivemos iguais e com as mesmas oportunidades e condições, etc. Se você for professor, me diga se isso acontece na realidade. Então, o que a gente tem percebido é que, na realidade, o que acontece é que ninguém é atendido adequadamente. Ou ela fica abandonada, ou todos ficam abandonados, ou aquilo se torna um caldo confuso, que é aquilo que acontece quando o professor tenta atender todo mundo. Os típicos e os atípicos dentro de sala de aula. Basta um atípico para impedir ou suspender
os poucos momentos, os pouquíssimos momentos de aprendizado real que uma sala de aula atual tem permitido. Você, como família de atípicos, de crianças atípicas, eu sei que é difícil isso, tá? Mas, assim, em primeiro lugar, a escola não vai dar o atendimento adequado para o seu filho se desenvolver o melhor que ele puder. Eu sei que é duro isso, a gente tem muitas ilusões sobre a escola, a gente ainda acha que a escola é o melhor lugar para criança, lugar de criança na escola. A gente ainda acha isso, mas a realidade dos fatos é que a tendência, o corriqueiro, o ordinário, é que crianças atípicas fiquem esquecidas dentro de sala de aula. Não tem como o professor atender nem os típicos, como que ele vai atender típicos e atípicos, né? Não tem apoio institucional e ele não tem preparo para isso. Então não vai acontecer, tá? O esperado é que a sua criança atípica não se desenvolva na escola. A escola não tem condição de atender adequadamente a sua criança atípica. É o que a gente tem visto, tá? É o que a gente tem visto por aí, a gente percebe que tem acontecido de forma geral. Então, eu sei que é duro isso, mas porque a gente espera, né, que, puxa, você está lá investindo seu tempo, colocando a vida do seu filho na instituição escola. Escola é o que o Estado, que todo mundo diz, a sociedade, a comunidade, a tua família, os vizinhos, todo mundo diz que é o melhor, onde já se viu, né, você não se optar por uma educação domiciliar, que coisa absurda e tal, não, né, escola é o melhor lugar para o seu filho, a escola e tal. Na real, não é, tá? O seu filho, se a sua criança é atípica, ela não vai ter atendimento adequado na escola. Se você quer que ela se desenvolva o melhor que ela puder, você vai ter que tomar providência. E um outro aspecto também, assim, meio difícil da gente falar, mas é importante a gente falar, que, assim, a escola tem vendido, e essas políticas públicas têm vendido ideias irreais para a gente, né? Utopias que não correspondem ao mundo da realidade, ao mundo dos fatos. E uma delas é esta inclusão que tem sido vendida. Nos venderam dessa forma e a gente acabou comprando. E a gente comprou o quê? A ideia de que a escola e aquela pequena comunidade escolar que está dentro da sala de aula é que deve fazer o trabalho de incluir a sua criança na escola, naquele ambiente ali. E a realidade da vida é que o mundo não se adapta para a sua realidade. Eu sei que é difícil a gente ouvir isso quando a gente é atípico, quando a gente tem alguma condição, e todo mundo tem alguma condição que gostaria que o mundo fosse diferente para nos acolher, nos validar, etc. Mas isso não faz parte do mundo dos fatos, não é uma realidade. A realidade é que o mundo segue o seu curso. A realidade é que os mais bem adaptados, isso faz parte do mundo dos fatos, os mais bem adaptados progridem. Os mais bem adaptados é que são prósperos. E quando a gente fala de bem adaptado, são aquelas pessoas, aqueles seres vivos, que conseguiram entender melhor o ambiente em que eles estão inseridos e reagir mais adequadamente a este ambiente. Então, assim, se se a sua criança é atípica, na minha opinião, é o que eu faria se tivesse um filho atípico, eu não esperaria que o mundo se alterasse para incluí-lo. Eu me esforçaria para que a minha criança atípica se incluísse nesse mundo, se adaptasse do melhor jeito a este mundo. Se eu, como família, esperar e
quiser exigir que o mundo se adapte a mim, o mundo se adapte ao meu filho, o máximo, o que eu mais vou conseguir é frustração minha e da minha criança. Então, assim, eu entendo que muitas políticas públicas elas podem ser levadas a efeito para ajudar, para fomentar a adaptação dos atípicos ao mundo. O que me parece uma propaganda ilusória, utópica, é esperar que o mundo todo mude para que a minha criança ou eu possa me sentir bem neste mundo. Me parece que é um caminho certo para uma frustração e para o oposto de prosperidade. Se eu sou atípico, se o meu filho é atípico, se a minha criança é atípica, eu tenho que ter um esforço maior, usar mais de inteligência e de criatividade, de inovação, para que eu me adapte, para que eu me inclua. Nós temos a sorte de viver numa sociedade, num mundo que é infinitamente menos preconceituoso do que o mundo de 50 anos atrás. Então, o melhor de tudo, na minha concepção, minha posição pessoal, o melhor de tudo seria que a gente aproveitasse este mundo muito menos preconceituoso do que há 50 anos e gastássemos a nossa energia, a nossa criatividade, o nosso gênio para ajudar as nossas crianças atípicas a se adaptarem, ao invés de esperar ou exigir que o mundo se adapte a ela. Eu, de novo, sei que é muito difícil isso, porque a gente vem sendo educado há décadas de que nós somos vítimas, de que certas pessoas são vítimas, de que os outros me devem, porque eu sou diferente, então os outros me devem. Os outros é que têm que se ajoelhar na minha frente, porque eu sou negro e você é branco, e você, por ser branco, tem uma dívida social comigo, então se ajoelhe aqui na minha frente e peça perdão. Os outros é que têm uma dívida comigo, porque os homens é que têm uma dívida comigo, porque eu sou mulher e eu fui oprimida lá, não sei quando, então você, homem, tem uma dívida comigo. A criança tem uma dívida com o adulto, porque a criança lá em 1600 apanhava e ela era oprimida pela família, então a criança hoje tem uma dívida, porque o branco tem uma dívida com o preto, o pobre tem uma dívida com o rico, e assim a gente cai na genialidade da guerra, de vida para conquistar. Cria oprimidos e opressores para que as pessoas não se entendam, parem de se entender, e com isso a gente possa controlar e dominar. Por opinião, essas políticas públicas de inclusão dentro de sala de aula nada mais é do que mais um mecanismo, uma ferramenta de divisão, de conflito, de fomento ao conflito, logo cedo já dentro de sala de aula, porque não atende ninguém, não melhora a vida de ninguém lá dentro. Não melhora a vida das crianças envolvidas, tanto típicas quanto atípicas, não melhora a vida do professor, que está tendo mais essa tarefa para manejar, não melhora a vida do professor auxiliar, que tem que ficar ali atrapalhando todos os outros alunos para poder se comunicar com a criança típica, ou atender, ou seja lá o que for, não melhora a vida das instituições, das escolas, não melhora a vida, porque ela tem mais essa demanda no meio de tantas outras para dar conta, não melhora a vida das famílias, porque as famílias percebem cada vez mais o fracasso retumbante que é a educação escolar. E com crianças atípicas é ainda muito pior, porque elas não conseguem se desenvolver nada praticamente. Né?
Qualquer trabalho que você faça em casa é melhor do que se você fizer, do que depender do trabalho que é feito na escola. Então, me parece, eu tenho motivos, digamos, eu tenho alvará para concluir de que é uma política de conflito, de fomento de conflito, mais um fomento de conflito, mais eles, né, uns contra os outros ali dentro. Ao invés de realmente pensar no bem-estar de todos os envolvidos de, da prosperidade que a educação deve ter como fim, né, que deveria ser um ponto teleológico da educação, a prosperidade individual que causa, ao fim e ao cabo, a prosperidade coletiva. São políticas que fazem o contrário do que vendem. Então, assim, eu sei que não é assim muito gostoso de ouvir isso, mas eu diria, se você tem uma criança atípica ou se você é atípico, a escola não vai resolver o seu problema. Não é ali que está a solução. Você terá que resolver esse problema. Você terá que tomar as rédeas da educação da sua criança e a sua própria. Perder as ilusões que você eventualmente tenha ainda sobre os benefícios e a competência da escola para atender às suas atipicidades e tomar as rédeas da educação da sua criança. Eu sei que não é muito fácil de ouvir, mas às vezes a gente ouvir verdades pode nos ajudar mais do que a gente continuar em certas ilusões. Obrigada por assistir esse vídeo e te espero no próximo.